Estou eu aqui na praia, num dos melhores lugares que tem para se ler um livro, e estou aqui devorando meu livro que chama Desacelere e vou conversar sobre um trecho dele que faz muito sentido e pode nos ajudar a enfrentar as dificuldades que a gente passa no dia a dia. E é uma reflexão que eu achei muito interessante de uma parte do livro que fala sobre como nós lidamos com as dificuldades, como não é um bom caminho quando a gente tenta fugir das coisas difíceis que estão acontecendo. E ao mesmo tempo, é a primeira coisa que a gente costuma fazer. Fugir ou querer não sentir aquilo ali, porque afinal de contas, se é um desconforto, é algo que não é confortável, né? Uma coisa que não é muito agradável de sentir. Então, sobre isso, o livro ele nos traz uma parte que fala sobre a aceitação. E deixa eu ver aqui qual é o outro título também. Que agora o vento bagunça tudo e eu não me acho. Aqui. É sobre a aceitação e o não esforço. E uma das coisas que a gente faz quando está na dificuldade é tentar lutar contra aquilo ali, né? O nosso corpo ele tem uma tendência muito forte de querer lutar com a dificuldade e sair daquilo ali. É natural, porque a gente não quer sentir o desconforto. Mas será que tem uma forma mais saudável, digamos assim, de lidar com as coisas que não são confortáveis sem a gente tentar fugir delas, já que a gente sabe que tentar fugir não é um bom caminho? Se tu começar a observar o que acontece quando a gente está diante de um problema, tu vai notar que a coisa cresce de um jeito estrondoso quando a gente começa a querer fugir do que está sentindo. Parece que quanto mais a gente quer não pensar naquilo que está acontecendo, ou deixar de lado, ou ignorar aquele problema, mais o problema cresce dentro de nós, quer a gente tenha consciência disso ou não. E eu até lembrei, lendo essa parte, lembrei também de uma dificuldade que eu estava passando até alguns dias atrás, de uma coisa que eu sabia que eu teria que fazer na minha rotina, e aquilo ia causar um desconforto em mim e em outras pessoas também. E vou confessar para vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande de desagradar as pessoas. Sim, eu tenho. E eu tenho assim meio que uma necessidade de manter sempre uma postura legal, da Márcia boazinha, da Márcia que não desagrada, da Márcia que faz tudo certinho, perfeitinha, sabe? Isso não é, obviamente, não é uma coisa consciente, assim. Hoje eu sei que eu tenho, porque eu pratico autoconhecimento e tenho autoconsciência sobre isso. Mas eu tenho, assim, cômodo. E eu, nesse dia, na sexta, eu teria que tomar uma atitude que eu sabia que ia desagradar as pessoas. Mas é a atitude que eu também sabia que era certa para mim. Eu sabia que era o que eu queria fazer. Só que fazer isso e ter que comunicar para as outras pessoas iria gerar desconforto nas outras pessoas. Então eu já acordei de manhã, inclusive fiz minhas orações, minhas coisas ali, conversei com Deus, né? E aí, não, minto, eu fui fazer meu devocional de tarde. Aí o que aconteceu? Eu já acordei pensando naquilo que eu teria que fazer. Eu estava indecisa sobre o que eu ia fazer, na verdade, se eu tomava a atitude que eu queria e desagradava as pessoas, ou se eu deixava de lado, deixava para outro momento para fazer o que eu queria, mas eu mantinha aquilo que eu tinha me proposto a fazer. E aí eu notei, comecei a notar que de manhã eu já acordei com um incômodo em relação a isso. Eu comecei a pensar bastante nisso e ao mesmo tempo não querer sentir. O que eu fiz? Fiz as minhas coisas da minha rotina e peguei e fui treinar. Fui treinar e eu sempre com uma coisinha ali incomodando, uma sensação de uma leve tristeza, com uma leve irritação, uma coisa me cutucando ali, sabe? E aí eu comecei a não vou pensar nisso agora é hora do treino, agora é hora disso, é hora daquilo. Então o desconforto vinha e eu tirava ele para longe. Vinha e eu tirava ele para longe.
Aí chegou um momento ali depois do almoço que eu comecei a perceber que aquilo estava demais, porque tudo que eu fazia já não conseguia fazer com tanta alegria como normalmente eu faço, por causa daquele desconforto que estava ali. E aí eu disse, quer saber de uma coisa? Não é esse o caminho, eu vou olhar para isso que eu estou sentindo. Eu sei que vai doer, mas eu também sei que o caminho é esse. E aí o que eu fiz? Eu já aproveitei um momento ali onde eu faço o meu devocional, de conversar com Deus, e eu deixei um tempo livre para mim, para minha cabeça começar a pensar sobre as coisas ali, sobre o que ia acontecer se eu tomasse tal atitude e o que não ia acontecer, né? Os prós e os contras. Mas eu deixei esse tempo para minha cabeça falar à vontade, o que viesse. E aí depois refleti sobre isso e comecei a entender que sim, eu queria tomar tal atitude e sim, isso iria desagradar as pessoas. E aí eu pensei, tá, então ou resolvo isso dentro de mim ou eu vou ficar, tipo assim, vou fazer o que eu quero, mas não vou nem aproveitar porque eu vou estar pensando aqui que não, né? E aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou levar isso pra Deus, vou conversar com Deus. Então fui lá e conversei com Deus e disse pra ele, paizinho, tô sentindo isso, tira isso do meu coração e tal. Mas antes disso, eu olhei pro que eu tava sentindo, deixei aqueles sentimentos, aqueles incômodos virem. E aí, o que aconteceu? Depois que eu deixei fluir esses sentimentos e também conversei com Deus, logo depois que eu terminei meu devocional, eu já tava mais leve, mais tranquila. É tipo assim, uma coisa automática, sabe? Eu fui lá, fiz o que precisava, senti aquele desconforto e depois a coisa aliviou, sabe? E aí, por quê? Porque eu tomei a decisão, eu olhei para aquilo e eu disse, tá, é isso. E a partir dessa minha decisão vai acontecer isso, sim, vou desagradar. Mas é isso, eu vou desagradar as pessoas, mas eu não vou desagradar a mim. Eu vou me escolher e dessa vez eu vou me escolher. Porque a minha tendência é normalmente escolher não desagradar. E aí eu me desagrado para não desagradar os outros, entendeu? Olha que loucura. E aí o que eu fiz? Acalmou tudo dentro de mim. E aí por que eu tô contando toda essa história para vocês? Porque é um exemplo, claro, né, de no dia a dia uma coisa que eu não queria sentir e estava lutando contra e não estava nem percebendo. Que cada vez que eu dizia, não vou pensar nisso, vou fazer outra coisa, o desconforto estava ali, crescendo dentro de mim, né? E aí eu trago para vocês a observação que me fez refletir sobre isso no livro, que é um livro que fala sobre o processo de autoconsciência, de como viver uma vida mais presente, mais consciente, através de uma vida com atenção plena e com presença. E aí aqui no livro tem uma partezinha que fala que uma parte básica do aprendizado da meditação é aprender a confiar em si mesmo e em seus sentimentos. Você aprende a confiar que pode ver claramente o que de fato está acontecendo com você. E eu estou trazendo aqui também a palavra meditação, porque esse processo de atenção plena e de autoconsciência, para viver de uma forma mais consciente e presente, a gente se utiliza da ferramenta da meditação. E então ele falou aqui sobre isso, né? E aqui no livro, dentro dessa parte que ele fala sobre o não esforço, ele diz assim: a prática da autoconsciência envolve prestar atenção, sem julgamento, a qualquer coisa que esteja acontecendo. Então é como se fosse uma autorização para a gente olhar para aquilo que está acontecendo. É se afastar do esforço por resultados e, em vez disso, começar a se concentrar cuidadosamente em enxergar e aceitar as coisas como elas são, momento a momento. E também tem uma partezinha aqui que diz, na parte onde ele fala sobre a aceitação, né? Você deve ver as coisas como são e ver a si mesmo como é, de fato, neste momento. Se deseja mudar, curar ou transformar a si mesmo ou a sua vida. Então, uma das coisas que às vezes a gente não quer quando olha para um desconforto é perceber que nós somos alguma coisa que a gente não queria ser. Então, o jeito que as coisas são agora e como nós somos, é importante a gente olhar. Que nós somos seres falhos. A gente
a gente tem coisas que não são agradáveis e muitas vezes a gente quer negar essas coisas. Só que a aceitação é o que transforma, não é a negação. A negação, ela só enfia as coisas para debaixo do tapete. Quer dizer, se eu tenho uma coisa que está acontecendo que não é legal e que eu gostaria de mudar ou transformar, ou até mesmo não estar vivendo, alguma coisa precisa ser feita para aquilo ali, né? E aí, ao deixar de negar e de lutar contra o jeito que as coisas são agora, você pode se descobrir com mais energia para curar e transformar o que está aqui. Por quê? Porque é um gasto de energia muito grande ficar lutando inconscientemente negando, digamos assim, né? Porque quando eu pego e tô sentindo uma coisa que não é legal e eu começo a fazer muitas coisas uma atrás da outra, ou eu começo a pegar meu celular ali e rodar um monte de vídeo um atrás do outro, eu vou, na verdade, me anestesiando com coisas, com afazeres, colocando aquela fachada de pessoa produtiva e tal, para não sentir aquilo ali. Mas o caminho não é negar, porque eu só posso mudar aquilo que eu olho e que eu sei que existe. Enquanto eu não olhei e não vi aquilo ali, não reconheci que aquilo ali existe, eu não tenho como mudar. Então, a aceitação significa disposição para ver as coisas como são. Profunda, verdadeira e completamente. Então, o que a gente pode fazer, né? Para ajudar a viver melhor esses momentos difíceis? Olhar para o que a gente está sentindo, olhar para o que a gente está vivendo. Estar relaxado e presente e disposto a enxergar claramente, com exatidão, o que está acontecendo aqui. O caminho, então, não é fugir, não é negar ou fingir que não está sentindo o que está acontecendo, e sim olhar para isso. E a ferramenta da atenção plena, ou mindfulness, como é chamado em inglês, nos ajuda a viver a cada momento do nosso dia com mais atenção, com mais presença, com mais foco no que se está fazendo e no que se está sentindo também. Por isso que acaba ajudando tanto, porque quando tu vive de uma forma mais presente, tu não tem a necessidade de querer se anestesiar com outras coisas para não sentir ou para não viver a dificuldade. Então essa tendência que nós temos, que é muito natural, com todo o acesso que a gente tem a um celular e a um mundo nas nossas mãos, ela começa a amenizar quando a gente começa a viver estando mais presente. E para exercitar essa presença, uma coisa simples que nós podemos fazer é volta e meia estar ali respirando e percebendo o que está acontecendo no nosso corpo, trazendo foco para a nossa respiração. Porque quando a gente sai da mente e vai para a respiração, os pensamentos desaceleram, o sistema nervoso começa a funcionar de uma forma mais fluida e isso nos relaxa por dentro. E nos relaxando por dentro, a gente consegue oxigenar melhor o cérebro e as ideias ficam com mais clareza e todas as dificuldades talvez sejam resolvidas com mais facilidade por estar mais presente. Eu acho incrível, e cada vez que eu leio alguma coisa sobre isso, eu acho assim muito importante ter esses insights e compartilhar com vocês mesmo, né? Porque lidar com dificuldades no dia a dia não é fácil e a maior parte de nós tem realmente a tendência a viver no modo ansioso, a viver no modo preocupado. Só que a preocupação, remoer aquilo nos pensamentos, muitas vezes é também uma fuga, uma forma de fugir daquilo que está acontecendo. Porque eu penso e na verdade não coloco foco naquilo ali, só deixo a minha mente me levando para preocupações e tudo mais. Quando na verdade, se eu simplesmente entrar num estado de relaxamento e de presença maior, até os meus pensamentos e as possibilidades de resolução do problema podem vir e vêm com muito mais facilidade por causa desse estado mais relaxado que eu permito no meu corpo. Então, o meu convite para vocês, depois dessa reflexão, é: vivam mais presentes, estejam mais conscientes de tudo que acontece e de tudo que vocês sentem também, porque negar
se amortecer, fingir que não acontece, não querer viver a dificuldade, não tira a dificuldade da vida de vocês. Pelo contrário, tira a vida da vida de vocês. Porque traz só a preocupação e os sentimentos que não são ruins. Quando na verdade, se tu olhar para dentro e perceber, tô sentindo realmente tudo isso, tô sentindo esse desconforto, existe uma coisa que desencadeia dentro de nós quando a gente olha para o desconforto e deixa ele ser, e deixa ele passar pelo nosso corpo. Ele realmente passa, ele realmente acalma, ao contrário do que acontece quando a gente tenta fugir disso. E essa foi a nossa reflexão, que eu espero que ajude muito vocês também em alguns momentos que vocês possam estar vivendo ou vão viver. Para quem tiver interesse em ler o livro, é um livro bem antigo. Não é bem antigo, não lembro, mas já faz alguns bons anos que ele foi publicado, que é o livro Desacelere. Esse aqui, ó, deve ter outras capas também, tá? Mas ele é do Jeffrey Brandley, não sei se é assim que fala. E é um livro maravilhoso para nos ajudar a viver melhor. Essa foi a reflexão de hoje. Se fez sentido para ti, se tu acha que pode ajudar alguém, compartilha, curte esse vídeo e deixa teu comentário aqui sobre a reflexão que tu teve também e se fez sentido para ti, tá bom? Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.